Gente, ó, nós ficamos agora com vontade de saber qual é a opinião do nosso convidado. Mostra a carinha dele só para eu ver se ele tá... Qual é a carinha dele? Deixa eu ver. Mostra, ó lá. Gente, pegou fogo esse final de semana, hein? Que será que ele vai falar? Música de suspense, Renatinho, música de suspense. O que... Close nele. Não, dá close. Aproxima isso aí, Renan, vai, capricha aí. Vem, Renan. Dá close nele. Vem, Renan. Vem aí. O que será que esse moço vai falar sobre a reta final do campeonato? O que será que ele vai dizer sobre o Corinthians com o Palmeiras, no clássico? Você gostou da cara de suspense? Gostei. Eu fiquei com medo. William Lopes, meu irmão. Você tá bom, cara? Tudo bem, e você? Eu tô tentando me recuperar aqui, né? Porque esse final de semana... Não digo que sofri, Quem mas... é que não sofreu? Quem é que não sofreu, exatamente. Hein, Paulinho? Mexeu com o Brasil inteiro esse campeonato. Mexeu. É uma final emocionante, né? Foi. Não tem decisão esse campeonato, porque Pois é é. de pontos corridos, porém, são 38 rodadas importantíssimas, né? 38 decisões. Essa tinha um peso muito a mais, que poderia definir o futuro dos dois times em termos de título, né? Já que o meu diretor está falando que a nossa audiência está lá em cima, Que bom. vou começar falando da polêmica do nosso clássico Corinthians com o Palmeiras, que venceu, né? O Corinthians venceu o Palmeiras, mas está cheio de gente falando um monte de coisas sobre a arbitragem, sobre o impedimento. Quero ouvir sua opinião também. Tem imagens aí, Thiago? Põe pra gente imagens aí, por favor. Vamos ver como é que foi esse jogo. E aí? Bom, um jogo lance é esse aí, super ó. movimentado, né? Esse é o gol do Romero, que estava em posição irregular, né? Ou seja, estava impedido Estava mesmo. impedido, não Tá. vamos fugir da realidade, porém uma diferença pequena que quando nós tivermos o auxílio do árbitro de vídeo, isso será solucionado. Mas me como falaram ainda que é não 30 tem, centímetros, é isso a diferença? É um absurdo, né? Então- Não dá pra ver isso olho nu. se a gente muitas vezes precisa de 5, 6, 10 vezes para a gente ver o replay para tirar a dúvida, né? Imagina o assistente, o bandeiro, o árbitro de resolver essa situação em fração de segundos. Então, nesse caso, eu não crucifico, eu não culpo a arbitragem por um erro desse. Tá. Tem muitos erros grotescos, mas esse é uma diferença muito pequena, né? Então é passível, vamos dizer Possível. assim. Né? Agora, Até porque, será resolvido dependendo com da o árbitro posição, de vídeo. até do bandeirinha também não conseguiria ver isso, Sem né? dúvida, a diferença é muito pequena, mas isso acontece. O Corinthians foi prejudicado também, vamos analisar os dois lados. O Corinthians chegou a ser prejudicado no jogo contra o Flamengo, foi prejudicado no verdade. jogo contra o Curitiba no Verdade. primeiro turno, os dois com o Jô. Então, essa vez, houve um erro, um impedimento, mas que não dá para você falar que a arbitragem estava tendenciosa, porque isso será resolvido com o árbitro de vídeo, né? Quando a gente tiver mesmo de fato. Acho que nós vamos ter na final da Libertadores. Já é um passo. Já é um passo, né? Mas foi um belo jogo, 5 gols, que sensacional, clássico coisa maravilhoso. bonita, né? Casa É cheia, isso que eu ia falar. lotado, recorde de público. O que a torcida do Corinthians fez no dia anterior também foi maravilhoso. Num treino do Corinthians, que foi na própria arena do Corinthians, 32 mil pessoas. Bonito, Para né? passar contagiar o energia. jogador, né? Porque o Corinthians ainda não está vivendo um bom segundo turno. De repente, esse jogo pode alavancar a equipe para conseguir o título, quem sabe. Porque tem aí, abriu 8 de novo do Palmeiras e tem 6 diante do Santos, que Já tá na vamos briga. falar já. Vamos falar já. Ó, Mas o foi um Santos belo jogo, sem dúvida nenhuma. assumiu a vice-liderança e lá na Vila Belmiro também, com algumas polêmicas, venceu o Atlético, foi 3-1. 3-1, todos os gols de cabeça, foi um bom jogo, boa vitória do Santos. O Santos está com alguns problemas, porque o Lucas Lima não está jogando o que sabe, o que tem para jogar, está querendo ser negociado para fora, para o futebol da Europa. O Zeca teve o problema de contrato com o time do Santos, colocou o Santos na justiça, tudo isso. Apesar disso, é um Santos que não tem muita opção em termos de quantidade de elenco, né? Mas a gente viu aí outra grande vitória do time santista, que está na briga. Você viu aquela vaia do Robinho? O que você achou daquilo lá? É que, na verdade, o Robinho sempre foi um ídolo da torcida do Santos. Isso. E quando ele retornou ao futebol brasileiro,
e não escolheu o Santos, ora, não é bem assim escolher o Santos. Tem um empresário que negocia, tem o dinheiro que também chama mais atenção, uma proposta aqui, outra ali. Então, naquele momento, o Robinho foi profissional e escolheu o Atlético Mineiro. Aí ele é vaiado pela torcida do Santos, que imaginava que o Robinho fosse voltar para a sua equipe, ou seja, para o Santos. Mas o futebol não tem nada disso, não. É claro ele levou na esportiva, né? Isso que foi legal. Eu vi que ele, o Robinho tirou de letra, assim, sem dúvida. O futebol é assim, uma proposta que é muito mais vantajosa com relação à outra, o jogador vai escolher mesmo. Às vezes o amor ao clube aí fica em segundo plano, né, Paulinho? Pois não é. Fica? Agora vamos falar do São Paulo, que também venceu o Atlético de Goiás. Foi 1-0 e parece que a distância aí do rebaixamento está ficando cada vez maior, né? Eu já tiraria o São Paulo desse risco. Já tirou? Eu já. Eita, nós. Ó, o Fred Pacheco tá fazendo assim, até graças... Ainda você é São bem, Paulino, Fred? Aliás, que talento, desde criança, você... Tá vendo? Pelo menos uma coisa está escapando agora, né? Vamos rezar. Só rezando pelo tricolor. Viu? Eu acho que é a sua oração, hein? Aliás, parabéns, que talento, hein? Que talento. Você já fez música pro São Paulo, não? Não, nunca fiz. Nem pra São Paulo, São Santos também, não? Tô brincando aqui, mas eu não sou fanático fanático de futebol. Solta um aleluia. Só brinco. Porque eu vou falar... Tô brincando. Só aleluia. Tô gritando, que bom. Ai, Sabe por que aleluia? Porque desde 2015, por exemplo, que o São Paulo não ganhava 3 seguidas. É verdade. É mesmo? Desde 2015. Olha só, aleluia, Russo, então. O negócio tá feio demais. Aleluia. Mas assim, eu coloco o São Paulo já fora desse risco. E esse campeonato tá tão maluco, porque se a gente tiver aquela história de G8, G9, Libertadores, o São Paulo pode até entrar na Libertadores. Só isso que pode acontecer. Poxa, essa vai ser uma virada Hoje o São Paulo é o 9º colocado. Tá. Tem 43 pontos. O São Paulo fala em não falar mais em rebaixamento, a meta é conseguir 47 pontos, ou seja, mais 4. Tá. Só que se a gente somar 4 aí, o Flamengo é o 7º colocado e faz parte do G7, do grupo dos 7 para a Libertadores. Não adianta. Você quer me explicar isso, mas eu nunca vou conseguir entender. Lembra que G, para você, para quem está em casa, G, a gente trabalha com G grupo. Né? Para mim, então, G é grande, de camisa, GG é grande. Então, não vai dar certo. Peraí, você já explica. Fica aqui. Vamos pro bate-bola? Vamos. Vamos começar com o clássico carioca? Fluminense e o tricolor carioca foi 2-1. E aí? 2-1 pro Fluminense, Botafogo vai brigar ainda pela vaga na pré-Libertadores, Fluminense, no meu modo de ver, não vai nem chegar na pré-Libertadores e nem vai ser rebaixado, vai ficar no meio da tabela e vai ficar de férias daqui a pouco. Bom, vamos falar sobre o Coritiba, que praticamente atropelou o Avaí, se podemos dizer assim, né? Confronto direto. Foi 4-0, né? Confronto direto com zona de rebaixamento, né? Então, 4-0, um time, os dois correndo risco de Série B do ano que vem, e melhor para o Coritiba, que conseguiu mostrar poder de reação nesse momento importante do campeonato. Mal para o Avaí, que toma uma goleada feia, emocionalmente mal, então vai ter que encontrar a força de algum lugar aí para tentar sair dessa situação. Cruzeiro e Atlético Paranaense 1-0. Cruzeiro, beleza de campanha, já foi campeão da Copa do Brasil, já está na Libertadores e continua fazendo uma campanha muito boa. Não houve esse relaxamento que houve do Corinthians ao término do primeiro turno. Bateu foi histórica, bateu todos os recordes possíveis, aí automaticamente o jogador tem isso, de relaxar num momento como esse. O Cruzeiro que ganhou, o Cruzeiro que vive essa fase, não relaxou e continua fazendo uma temporada muito boa. Vai fechar bem o ano dentro do grupo da Libertadores, mesmo já estando lá. Grêmio e Flamengo 3-1. Grêmio totalmente aí com o Libertadores na cabeça, vai disputar a final no final do mês, a decisão contra o Lanús, time da Argentina, e mesmo assim também faz uma campanha muito boa no Campeonato Nacional. E o Flamengo precisa abrir um pouco os olhos, senão fica fora desse grupo dos 7 times. Hoje o Flamengo já é o 7º colocado e até tempos atrás sonhava até numa posição muito melhor, entre os 4, chegou até a brigar por título, e está numa situação caindo de produção. Bom, lá na Arena Fonte Nova, Bahia confirmou o favoritivismo, né? Em cima do Ponte Preta. Foi 2-0. Foi. O Bahia melhorou muito a sua situação no campeonato. O Ponte Preta
está entre os 4 piores do campeonato, correndo seríssimo risco também. E foi um bom resultado para o time do Bahia dentro de casa, fez o dever de casa ali, conseguiu 3 pontos importantes para dar uma respirada melhor. Era também confronto direto, mas o Bahia está numa situação boa e se conseguir aí mais 2 resultados positivos, já fica fora desse problema do rebaixamento. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Ronaldo de Jaboticabal, que está escrevendo assim, vai Corinthians! Tá bom, um abraço para você. O Vasco e o Vitória ficou 1-1, né? O Vitória, a questão é interessante. Dentro de casa decepciona e fora joga bem. Conseguiu Por que um isso pontezinho. acontece, senhor William Lopes? Nem o técnico Wagner Mancini está Não sabendo sabe, o que está né? acontecendo com o time dele. Mas está correndo risco de rebaixamento. O Vasco deu uma melhorada muito no campeonato, muito boa. Está brigando até por Libertadores. Deu uma tropeçadinha. Você, com relação a esse objetivo de chegar na Libertadores, tinha que ganhar esse jogo contra o Vitória, né? E o Vitória tem tirado ponto importante fora de casa contra times que estão caminhando bem aí no campeonato. 1-1, o Vasco ainda tem chance de buscar a Libertadores. E terminou empatado graças a um gol salvador do André, né? Já nos acréscimos, diga-se de passagem, Chapecoense e Sport. Como é que você viu esse jogo aí? Chapecoense, como é que tá nessa situação toda, hein? Chapecoense vinha bem, depois deu aquela caída porque fez aquela excursão pelo mundo, Isso. foi jogar lá no Japão e tirou, evidentemente, o foco da disputa. Aí perdeu muitas posições, entrou na zona do rebaixamento, depois voltou. Olha, vamos de novo focar aqui, precisamos deixar a casa em ordem para conseguir bons resultados. Aí o time conseguiu viver uma fase melhor, não está na zona do rebaixamento, mas ainda está ali próximo. Precisa melhorar um pouquinho, precisa conseguir uns resultados melhores para não correr risco no final, nessas últimas rodadas do campeonato. O Sport, esse sim está correndo muito risco. Demitiu o Luxemburgo, mesmo assim não houve melhora e o time está correndo seríssimo risco de cair e ficar entre os 4. 5 segundos para você responder. Você acha que o Corinthians Boa noite. tem chance de 5 segundos. perder o campeonato? Quem? O Corinthians. Tem, Fábio. Porque eu vou te falar uma coisa. Muito com os pés no chão. São 6 pontos. O Palmeiras ficou 8 já. Não que o Palmeiras não vá tirar, mas ficou muito difícil para o Palmeiras nesse confronto direto. 5 segundos não tem jeito de explicar. Agora, 6 pontos do Santos... Já passou dos 5 segundos, mas Eu vai vou lá. dizer uma coisa rapidinho. Essa rodada, se o Corinthians não ganha do Palmeiras. não, no meio da semana. O Corinthians vai jogar em Curitiba. Sim. Se o Corinthians não ganha no jogo no meio de semana lá, diante do Furacão em Curitiba, de repente perde, que é um resultado até que normal. O Santos vai ganhar do Vasco, na Vila Belmiro. Essa diferença cai para 3 pontos. Então eu coloco o Santos na briga, sim. Só que o Corinthians tem uma boa vantagem. Restam 6 jogos e são 6 pontos de diferença. O Corinthians pode descartar 2 resultados. Porque se o Santos tirar esses 6 pontos e ficar empatado com o Corinthians, hoje o Corinthians ganha no critério de desempate. Então o Corinthians pode descartar 2 resultados. Olha, vamos ver. Vamos ver o que acontece essa semana. Segunda-feira, você me dá um novo parecer sobre esse assunto. Valeu, Fábio. Obrigado, Boa noite, William. boa noite, Boa boa semana, noite, meu boa irmão. semana.